can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Boa noite, vim aqui falar um pouco sobre o nosso local de atendimento e alguns produtos oferecidos pela empresa. Trabalhamos com produtos alimentícios variados, almoços, sobremesas, jantares e alguns tipos de bebidas variadas. A agência se situa na cidade de Rio Verde, Goiás, na Avenida 1, no Campestre, à frente ao Espelho d'Água. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Meu nome é Manuel, eu sou acadêmico do curso de administração e hoje eu vim aqui falar para vocês um pouco sobre a gestão adotada na nossa empresa, que é o Hunger Food. Bom, o que vem ser a gestão adotada para a gente? É a gestão por desempenho. E o que é a gestão por desempenho? A gestão por desempenho, ela é uma gestão onde ela busca alinhar o objetivo da empresa com os objetivos do colaborador, tendo em mente um único objetivo, né? Que é gerar lucro e também gerar um bom serviço. Como na maioria das gestões, a gestão por desempenho, ela tem um líder que é o que dá o farol para os colaboradores. Ele ensina o caminho e distribui as metas. Bom, e aqui nessa gestão a gente também busca sempre ajudar o colaborador, incentivando em habilidades, em técnicas. Para isso, a gente elabora vários cursos para os nossos colaboradores melhorarem. Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Thalita Bastos, sou acadêmica de administração e hoje estarei falando para vocês como funciona o nosso negócio. Nossa equipe é bem ampla. Ela envolve o nosso gerente, o setor financeiro, o setor de recursos humanos, garçons, chefes de cozinha, auxiliares de cozinha, profissionais da limpeza e caixa. Isso tudo para podermos oferecer o melhor serviço para vocês. O atendimento é feito pelos garçons com a ajuda dos auxiliares de limpeza e do caixa. O serviço é distribuído entre eles para que nenhum fique com uma função a mais que o outro. Assim, a equipe rende muito mais e eles acabam se desempenhando mais no seu dia a dia. Nossa comida é desenvolvida pelos chefes de cozinha e seus auxiliares. Todo o cardápio foi desenvolvido com a ajuda de nutricionistas e profissionais da saúde. Para assim nós podemos oferecer o melhor cardápio para você no seu dia a dia. São comidas caseiras, simples, de alta substância. O sistema delivery se tornou cada vez mais presente no nosso dia a dia, ainda mais depois da pandemia. Nós participamos de 2 aplicativos bem famosos de delivery aqui na nossa cidade e procuramos oferecer o melhor serviço. Por isso, contamos com a ajuda dos nossos motoboys, propriamente contratados aqui da empresa. Pensamos cada vez mais como podemos melhorar o nosso sistema delivery, já que é uma ferramenta muito utilizada ultimamente. E com isso, nós atendemos pelos aplicativos e pelo nosso Instagram também. É possível fazer o pedido pelo nosso direct, para assim facilitar a nossa venda de produtos. Boa noite, meu nome é Uriel, eu sou o responsável por falar dos dados socioeconômicos da nossa empresa, no caso o restaurante. Nosso restaurante tem algumas despesas, sendo elas despesa de manutenção, despesa com freezer, e essas despesas chegam em torno de 30 mil. E a nossa energia gira em torno de 50 mil, juntamente com a água e saneamento, que é 30 mil, propaganda 10 mil. Já a nossa revenda no caso são produtos que compramos para revender, que seria sucos, refrigerante, picolé, cerveja, doce industrializado, todo material que é comprado, que é destinado direto para a venda, que não há um beneficiamento. Isso aí é em torno de 150 mil. Já os insumos, há o beneficiamento por parte da nossa cozinha, sendo assando, cozinhando, arroz, feijão, carne, qualquer material desse tipo entra como insumo, que soma 250 mil. Mais os salários a pagar. Os salários a pagar é 200 mil e o aluguel 800 mil. Isso, somando tudo, dá 800 mil reais a nossa despesa mensal. Porém, nós temos um faturamento mensal de 1 milhão.
uma despesa de 800 mil, como já foi falado. A nossa margem de ganho é de 25%, sendo assim, o lucro líquido da nossa empresa é de 200 mil. Porém, teremos uma palestra esse mês falando sobre oratória e como tratar o cliente. E essa palestra nos custará à empresa R$ 540, sendo 4 dias de palestra para os nossos funcionários. Olá, meu nome é Jaqueline, eu sou acadêmica do curso de administração e hoje eu vim falar um pouco sobre os problemas que a gente encontrou no restaurante Hunger e Food. Eu separei aqui alguns tópicos para a gente analisar, que eu acredito que vai ficar mais fácil. E o primeiro deles é o aumento do preço dos alimentos. O preço dos alimentos aumentou cerca de 15% no acumulado desde o início da pandemia. Os bares, restaurantes e hotéis estão entre os negócios mais afetados pela pandemia. O arroz, o óleo de soja e as proteínas se tornaram vilões na lista de compras das famílias e dos restaurantes. Eu tenho aqui alguns dados específicos do IBGE, que aqui está o óleo de soja, que aumentou 27,54% desde o início da pandemia, o arroz 17,98%, as carnes 4,53%, o que é um aumento significativo no total de compras do mês. Os bares e restaurantes são diferentes dos supermercados, que conseguem repassar os aumentos ao consumidor rapidamente. Matheus Daniel, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Ou seja, o que ele quis dizer? Segundo o empresário, bares e restaurantes possuem custos maiores, como gastos com a reimpressão de cardápio e baixa procura dos clientes devido ao aumento. Ou seja, os restaurantes têm muito mais dificuldade de repassar isso para os clientes. Por quê? Os clientes sempre vão procurar o estabelecimento com preço mais baixo. E se eles veem que o preço aumentou, tecnicamente, resumidamente, eles não vão procurar o estabelecimento. Bom, para o nosso próximo tópico, são os atendentes com baixa avaliação. Para entender melhor sobre esse tópico, eu trouxe 2 comentários de clientes sobre essa reclamação. O primeiro deles é o do João Barros, ele deu 3 estrelas, e o comentário dele é o seguinte: o ambiente é bem agradável, porém o local peca pelo despreparo dos atendentes. É bastante chato quando você chega em um local e fica aguardando muito tempo para ser atendido. Os problemas identificados: poucos atendentes para muitas mesas. Ou seja, às vezes o gerente optou pelo corte de custos, né? E demitiu funcionários, garçonetes, garçons, e a equipe está reduzida. Então, acontece a sobrecarga dos funcionários para uma demanda maior de clientes. O que é muito chato realmente, o cliente ele detesta ficar esperando, então esse foi um problema encontrado. O próximo problema foi a falta de comunicação dos atendentes com os clientes, ou seja, às vezes o atendente está atendendo outra mesa, mas ele pode passar pela mesa do outro cliente e falar: não, agorinha tô chegando, vou te atender. Às vezes pode não ter acontecido e o cliente meio que se sentiu invisível ali. E o próximo é a falta de atenção dos atendentes, que é basicamente essa falta de comunicação do garçom com o cliente, para o cliente perceber que o garçom tá ali e que ele vai chegar. Bom, continuando, a gente tem o nosso próximo comentário, que é da Michele Matos. Ela também deu 3 estrelas de 5, e o comentário dela é o seguinte: bem, quanto ao restaurante, a comida é boa, porém o atendimento é péssimo. A garçonete simplesmente fica com o celular na mão e esquece que você está no local. Bom, aí entra num tópico bem interessante, que é a questão do aparelho celular no trabalho. Os problemas que foram identificados: a prioridade do celular ao invés de priorizar o cliente. Ou seja, a garçonete estava ali com o celular na mão e esqueceu que o cliente estava ali. E o cliente, ele repara muito nisso, ele
basicamente que a atenção toda do funcionário ali com ele. Então, isso tem que ser observado pelo gerente. Claro, o celular pessoal do funcionário pode sim ficar com ele, mas no horário em que ele está cara a cara com o cliente, não é bacana. Então, isso deve ser observado e corrigido. Bom, continuando, o nosso segundo problema encontrado, mediante esse comentário da Michelle, foi o descaso do funcionário com o cliente. Ou seja, a garçonete, mesmo sabendo que o cliente estava reparando, estava observando, ela não corrigiu o ato e simplesmente fingiu que não estava acontecendo. Porque quando a gente está com o atendimento cara a cara com o cliente, quando você está prestando serviço ao seu cliente cara a cara, você consegue perceber quando ele está satisfeito, quando ele está insatisfeito. Então, essa garçonete, mesmo sabendo que o cliente estava insatisfeito, ela continuou e não fingiu que não estava acontecendo, o que não é legal, porque entra no tópico de você prestar atenção no seu cliente, se ele está gostando da sua prestação de serviços ou não. Bom, entrando agora no nosso último tópico, nós temos o lockdown. Bom, o lockdown é basicamente quando a cidade toda fecha o comércio e pouquíssimos serviços podem trabalhar, mas também apenas com delivery, o que são classificados como os serviços essenciais. E pelo caráter desses estabelecimentos considerados não essenciais, que é o de agrupar muitas pessoas, esses estabelecimentos acabam fechando. E com esse lockdown, causam impactos significativos no estabelecimento. Agora eu vou falar um pouco desses impactos causados por lockdown, que consequentemente afetam diretamente o Hunger e Food, que é o restaurante em questão. Uma pesquisa feita pela Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, aponta que quando esse lockdown acontece, mais de 40% desses estabelecimentos ficam sujeitos à quebra, ou seja, eles ficam sujeitos a falir. Outro impacto é a massiva demissão de funcionários, o que implica diretamente naquela questão que eu havia falado antes. Quando o lockdown acontece, que por algum motivo, pela falta de contaminação da cidade, que o restaurante volta a abrir, ele pode estar com esse déficit de funcionários que ocasiona a insatisfação do cliente presencial ali na mesa. Ele quer ser atendido e não tem o funcionário para atender ele, porque a equipe está reduzida. E outro impacto que o lockdown proporciona é a queda do faturamento, logicamente, o que é muito mais sério do que a gente pensa, porque essa queda pode impedir os estabelecimentos de pagar contas essenciais, como o aluguel do ponto, energia elétrica e água. Bom, é isso. Eu espero que tenha ficado claro todos os pontos que a gente observou no restaurante e todas as consequências que isso traz. Muito obrigada. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Meu nome é Manuel e eu faço parte da empresa Hunger Food. E o que é o Hunger Food? Hunger Food é um restaurante, nota 10. Porém, nesses últimos meses, estamos passando por uma série de problemas devido ao lockdown. Bom, e foram muitos problemas achados durante esse período, mas o que mais estava chamando a nossa atenção era a baixa avaliação com os atendentes. E para resolver esse problema, fizemos uma reunião pelo Meet com os outros colaboradores, tentando assim achar uma solução para este problema. E conversando bastante, achamos uma solução. Entre conversas e ideias, achamos a solução do 5W2H. Mas o que é o 5W2H? Na verdade, o 5W2H são 7 perguntas que são usadas para encontrar a solução de um problema. A primeira é o que? A segunda é por quê? A terceira é onde? A quarta é quando? A quinta é
por quem. A sexta é como. E a sétima é quanto. E agora eu vou falar para vocês um pouquinho de cada pergunta da 1 a 7, né? E a primeira delas é o que? O que será feito, né? Para melhorar, para resolver esse problema. Bom, serão dados cursos para os atendentes para melhorar a forma de interagir com o cliente. E a segunda pergunta, ou do porquê, a resposta é que é para melhorar o nosso atendimento, para assim atender todo tipo de cliente. E a terceira pergunta onde será feito? Bom, os nossos cursos que serão dados aos colaboradores que trabalham no atendimento serão dados no nosso ambiente de trabalho mesmo, fazendo um rodízio de atendentes para assim não faltar atendentes para atender os clientes ou para fazer as funções devidas. Bom, e também temos a pergunta quando, né? A pergunta quando, ela se refere a que período isso vai acontecer. Vai acontecer do período do dia 30/5 de 2021 até o dia pergunta do quem. Quem irá realizar esta aula para os colaboradores do atendimento? Bom, a gente fez uma seleção dos atendentes que irão participar em rodízio das aulas, né? Para visar um melhoramento no atendimento, né? E tanto ao público como virtualmente, como por telefone. E como será feito, né? As aulas serão ministradas em rodízio para cada um dos atendentes, visando o melhoramento dos atendentes na recepção e no bom atendimento. E quanto isso vai custar? Bom, após uma pesquisa breve, achamos um professor que dá aula no Senai, que ele dá aula de técnica de vendas e relações humanas. Ele cobra uma diária de R$ 135 e pode dar aula de até 6 horas por dia. Bom, e não demorou muito para a gente ver o resultado, né, dessa ferramenta. Que nem vocês podem ver nos comentários aqui da... Boa noite. Agora eu vou explicar para vocês o método PDCA. O método PDCA são formados por quatro letras, que é o P, D, C e o A. No caso aqui, a letra P é relacionada ao problema ou planejamento da ação, que traz algumas perguntas para nós: o que, quem, como e quando. O que é o nosso problema ou o qual o nosso problema? No caso aqui, a redução de custo de alimentos. Nós queremos reduzir o custo do alimento. Quem? Quem que pode estar reduzindo o custo do alimento? No caso, setor de compras. Como que o setor de compras vai reduzir o custo dos alimentos? Fazendo cotações e desenvolvendo novos fornecedores. Porque sabemos que quanto mais fornecedores, quanto mais concorrência, menor o preço. E assim, nós pagamos menos, né? E quando é isso? Essas cotações têm que ser feitas diariamente. Toda vez que for fazer uma compra, você tem que fazer essa cotação. Seja de alimento, seja de qualquer outra bebida ou até despesa mesmo. Porque alguns fornecedores fazem o atendimento presencialmente por meio de visitas e eles não passam apenas na segunda ou na terça, eles passam ao decorrer da semana. Então, por isso que é importante fazer o método diariamente. O status. Duas respostas, ou sim ou não. No caso deu não, nós vamos ver o porquê. No caso, resultados e pontos problemáticos. Ele foi realizado. Sim, ele foi realizado. Porém, há os problemas logísticos por parte dos fornecedores. Por isso o status está como não. E quais são esses problemas logísticos por parte dos fornecedores? É porque podemos planejar fazer uma compra, planejando que ela chegue para nós na segunda. Faz a compra na sexta, planejando que ela chegue segunda. Porém, esses fornecedores ficam em Goiânia ou então em Anápolis. Então eles precisam de uma carga fechada para enviar o nosso pedido. E nem sempre isso é possível. Tá chegando na segunda. Então nós temos esses problemas logísticos por parte dos fornecedores. Por isso que ainda não está 100%. Aí esse reprogramado, no caso, que foi o seguinte.
Esse planejamento foi feito em maio para estar sendo avaliado em junho. Se deu certo se deu certo essa ferramenta, ela irá ser como padrão. Caso não deu certo, nós iremos reavaliar o que está dando errado, o que pode ser melhorado, para que nós possamos avaliar no próximo mês. Então, por isso, o reprogramado é para nós ver se ela poderá ser usada como padrão. Nesta tela agora, nós podemos ver os custos dos insumos, ou dos alimentos, né? No caso, em janeiro, nós começamos com o custo de 250 mil. Em fevereiro, 270. Em março, 291. Então, nesses 3 primeiros meses, essa ferramenta ainda não tinha sido implantada. Então, nós podemos ver uma crescente. Até março, nós vemos uma crescente. Porém, em abril, foi implantado a nossa ferramenta. Só para passar. Nos 3 primeiros meses, nossa crescente estava vindo em 8%. 8% ao mês, o nosso custo. Porque com os aumentos dos alimentos, o pessoal estava repassando e não havia o interesse não havia, no caso, a concorrência, né? Mas em abril nós começamos com a nova ferramenta, desenvolvendo mais fornecedores, abrindo a concorrência, e no primeiro mês já diminuímos 6% em relação ao mês de março, ficando no custo de 274.104 mil. 274.104 reais. Aí veio o mês de maio, conseguimos reduzir mais um pouco, chegando a 257 mil. Em março, em junho, quer dizer, a redução foi menor. Nós podemos ver que a redução foi menor, chegando até uma certa estabilidade, com 3% de maio para junho, chegando a 249, ou próximo ao primeiro mês, ao mês de janeiro, né? Que começou com 250 mil o custo. Então, podemos ver que com a concorrência, o nosso custo de alimentos, custo de insumos, diminuiu bastante. Sendo eficiente a ferramenta, né? Fazendo-se eficiente. Então, está sendo produtivo. Só temos que ajustar sobre a logística dos nossos fornecedores. Uma das ferramentas usadas temos o mapa mental. É um diagrama que permite organizar ideias de um modo mais prático, simples e lógico, e bem mais fácil também. Ideias estratégicas para ter um melhor desenvolvimento sobre essa ferramenta. Igual mostra no mapa mental que enviei, tem um aumento do preço dos alimentos. Esse é um fator. Nesse fator entra troca de fornecedores. Ter mais fornecedores, além daqueles que nós já tem, e fazer uma lista, igual seria o mais barato, de matéria-prima. E entra também os gastos altos, com frete, que seria por causa dos combustíveis alto. Isso afeta no final da mercadoria, que o frete fica um pouco mais caro. E também tem a pandemia, que entrou o lockdown. Lockdown, fechamento de todas as portas de comércio, tudo. Com o lockdown entrou o delivery, que seria um modo mais fácil para nós não perder vendas, continuar vendendo, mas com as portas fechadas. Nisso, aumentou muitas demandas e vendas muito, e reclamações de alguns consumidores pela enrola. Aí nessa entra matéria-prima. Falta de matéria-prima no mercado afetou nossas entregas e isso veio um prejuízo.
Agora sobre os resultados, o resultado foi alcançado. O resultado foi bem, o método foi bem recebido pela equipe que foi designada. Conseguiram abaixar os custos de acordo com o valor de mercado. Porém, o que acontece é que tem uma dificuldade logística neste caso, porque todas as fornecedoras estão fora da cidade, seja Goiânia, seja Anápolis. Então, nem todo dia tem um caminhão vindo com a mercadoria. No caso, você faz algum pedido esperando que chegue na quarta-feira, torcendo para chegar na quarta-feira. Só que por problemas logísticos da empresa fornecedora, eles vão emitir a nota na quarta, então vai sair a partir de quarta à tarde ou quinta de manhã, assim dificultando um pouco o processo. Porém, o que foi proposto, que era reduzir os custos, foi concluído. Mas tem algumas ressalvas na logística, porque não está chegando tudo de acordo com o planejado.